Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias, para que eu tenha essa disciplina, me comprometi a gravar 2 vídeos por dia para vocês. Um sobre questões morais, reforma íntima, e o outro estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Não como aquela que veio para ensinar, mas aquela que está aprendendo, que está dedicando, se esforçando. E eu aprendo muito com os outros. Acho que aqui a gente aprende uns com os outros, então, por favor, deixem os seus comentários, falem o que vocês entenderam do texto, curtam, comentem, compartilhem. Gratidão por terem chegado até aqui. Então, hoje eu vou ler um texto do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo, da Joana de Ângeles. É a continuação do capítulo Despertamento para a Verdade. Então, à medida que o ser se eleva, mais fácil apresenta-lhe a faculdade de entender a vida e suas ocorrências, dando-lhe motivações para empreendimentos contínuos de paz e de construção da solidariedade. À medida que a pessoa se eleva, ela vai abrindo mão do egoísmo, ela vai começar a se importar mais com os outros, ela começa a olhar mais para dentro, procura viver o seu propósito e se coloca, para de querer receber no mundo e começa a servir para o mundo. Começa a compartilhar todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, tudo aquilo que já sabe. Aquelas dores que ela já se curou, ela vem e começa a curar as pessoas, aquele entendimento que ela já tem, ela vem e começa a compartilhar com as pessoas, para ajudar mais pessoas, porque ela sabe o que é estar no lugar da ignorância, ela sabe o que é estar no lugar do sofrimento, e começa a se colocar no lugar das outras pessoas e quer ajudar as outras pessoas a passar pelo que ela já passou. Simplesmente porque já esteve no lugar. Ela sabe o que é estar do outro lado. Então, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai reencarnando, a gente vai trocando de papéis para a gente se colocar exatamente no lugar do outro, para que a gente não faça com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Não espera que o mundo mude, antes muda em relação ao mundo, tornando-se um ponto de referência para outras futuras transformações que ocorrerão em favor da renovação da sociedade. Falei isso num vídeo que eu vi mais cedo, ontem eu vi uma palestra no canal do Ricardo Melo, e aí falando de alinhamento espiritual e registros acásticos e o papel, a importância da pessoa descobrir o seu propósito, viver o seu propósito. E aí a gente vê tanta maldade no mundo, a gente vê tanta ignorância, tanta guerra. Aí o Ricardo fez uma pergunta: quantos Gandhis foram necessários para libertar uma Índia inteira? Um só. Uma pessoa que descobre o seu propósito, ela é capaz de transformar. Claro que a missão do Gandhi era gigantesca, era libertar um país, mas uma pessoa que desperta o seu propósito, que vive a sua verdade, ela é capaz de transformar toda a sua família, baseada no amor, da não violência, do diálogo, da compreensão, dos valores da verdadeira caridade ensinado por Jesus. Então a pessoa ela vai estar bem com ela vai estar experimentando uma paz de espírito que os eventos que vêm de fora não a afetam, porque ela está alinhada com a verdade dela, com o propósito dela, e aquilo ali, por mais que os desafios venham, ela tem recursos internos para superá-los, e ela começa a auxiliar outras pessoas também a fazer a sua caminhada, inspirando, conversando, orientando, nunca impondo, agredindo, coagindo, ameaçando, chantageando, porque a pessoa desperta para o amor. Então, a pessoa, quando ela vai, à medida que ela vai evoluindo, ela não espera que o mundo inteiro, que o mundo deixe de ser essa loucura só para fazê-la bem. Ela começa a ficar bem, apesar do mundo estar uma loucura. E aí ela começa a levar equilíbrio e lucidez para as pessoas ao redor. É isso que a gente tem que buscar. Fácil, né? Não, mas é essa a nossa procura, a gente despertar o nosso propósito, a gente desenvolver recursos internos para se manter lúcido e se manter equilibrado, apesar de tudo. Porque, assim, às vezes a gente acha que o mundo vai ser só o bem. Para ter o bem, precisa ter o mal. A gente só consegue enxergar o bem porque a gente conhece o mal. E o bem e o mal não está do lado de fora, está dentro de nós, está ao redor de nós. É o momento evolutivo da humanidade. Então a gente precisa despertar o nosso melhor, a gente precisa enxergar em nós a bondade que existe em nós, a nossa capacidade de transformar aquilo que a gente tem de melhor e colocar isso a serviço das pessoas, ao invés de permitir que qualquer evento externo desperte o pior em nós, o desequilíbrio, a raiva, a intolerância, o preconceito, o medo.
O medo de ser ferido, o medo de ser machucado, o egoísmo, se eu não for esperto, as outras pessoas ao meu redor vão ser mais espertas e vão tirar o que é meu. E começar a selecionar as pessoas que estão ao nosso redor, mas que a gente se transforme internamente para que a nossa mudança provoque a mudança no mundo e automaticamente quando a gente se eleva, a gente afasta de perto de nós aquelas pessoas que não têm valores compatíveis e não conseguem ficar perto. Pode até tentar ir bem um ou outro, mas de um modo geral o assunto não coincide, as atitudes não concordam mais, não consegue ficar rindo para aquelas piadas que ria antes, não consegue frequentar os mesmos ambientes, até uma questão energética. Tem pessoas que energeticamente atraem repulsa para a gente, enquanto tem outras que atraem afinidade. Então a gente começa a ter mais afinidade com aquelas pessoas que fazem a gente se sentir bem perto delas. Então já não mais escraviza-se as pessoas e coisas por sabê-las todas efêmeras no curso infinito do progresso. Ambas, porém, livres de dependência de qualquer espécie, por cuja forma não se detém na marcha, avançando sempre. Muita gente confunde amor com apego. Nossa, eu amo aquela pessoa, preciso ter ela do meu lado. Existe uma dependência emocional, uma dependência financeira. As pessoas querem escravizá-las. Você está do lado de uma pessoa num relacionamento, você quer que a pessoa faça tudo para te fazer feliz. Na hora que tem um conflito de interesse, o meu interesse tem que ser sempre maior do que o da outra pessoa. Não olhe para o outro e fala assim, nossa, o que eu posso fazer para deixar aquela pessoa feliz? Não renuncie a nada. É sempre venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino nada. É sempre receber, é sempre querer ser satisfeito, é sempre o nosso ego. O mundo todo tem que fazer para mim, tem que mudar para me fazer feliz. E à medida que a pessoa vai evoluindo, ela começa a se desapegar dessas coisas. Ela entende que ela não tem mais a posse das pessoas, ela não tem o direito de mudar as pessoas, que as pessoas não têm que ser fantoches. Eu estou colocando de um jeito bem escrachado aqui, exagerado, mas as pessoas querem as outras para serem fantoches dela, para que elas possam desfilar com as pessoas do lado, para que os outros o enxerguem como gostaria de ver. E não assim, eu sou uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa, eu dou o direito da pessoa ser quem ela é, mesmo que os outros não me vejam como eu gostaria de ver. Não, tudo como se projeta para os outros, a imagem que projeta para os outros, que tem que ser aquela que é como se tivesse uma vida perfeita, e não existe perfeição aqui na Terra. E aí as pessoas não cedem, um passa por cima do outro, em um relacionamento tem um que domina, o outro é dominado, e o ideal seria que a pessoa ela tem um espaço para a sua individualidade, o outro tem um espaço para a sua individualidade, e juntos eles constroem um espaço do que tem em comum, do que tem afinidade, constroem uma trajetória juntos, um crescendo com o outro, um evoluindo com o outro, um aprendendo com o outro, não um querendo falar o que o outro tem que ser para que eu me sinta bem, ou um destruindo o outro. Então, escravizando as pessoas, eu falei isso, é porque a escravidão já passou, né? Mas antigamente escravizava as pessoas para que elas pudessem servi-las, para que os donos dos escravos não precisassem trabalhar e tivessem muito lucro baseado no trabalho das outras pessoas. Hoje está vindo a tecnologia, quanto mais a tecnologia avança, menos a gente precisa de trabalho braçal. Isso dá oportunidade para as pessoas terem mais qualidade de vida. Mas a escravidão é um fato recente da humanidade. 200 anos atrás tinha escravidão, onde separavam as pessoas da família, decepavam as mãos, estupravam as mulheres, colocavam para dormir separados, matavam por qualquer coisa, açoitavam. E o único objetivo daquelas pessoas que estavam lá sendo escravizadas era servir aos seus patrões. E hoje em dia, né, em relações trabalhistas existem isso, em relações sociais existem isso, em relações afetivas existem isso. Eu estou casada com a pessoa para que ela possa me servir, para que ela possa me fazer sentir bem. Por exemplo, a questão do machismo e do feminismo ainda é uma coisa que se discute muito, mas já avançou bastante. Mas existem muitos homens que ainda acham que o papel da mulher é cuidar dele, como a mãe cuidava, é lavar roupa, é fazer comida, é deixar a casa limpa. A mulher vai para o mercado de trabalho, trabalha o dia inteiro, cuida dos filhos, ganha mais que o homem, e ele ainda tem que chegar em casa, tem que encontrar comida feita, tem que encontrar a casa limpa, a mulher que tem que fazer, a mulher que tem que cuidar do homem como a mãe cuidava. Não é mais assim, já mudou muito, mas ainda tem muita gente que pensa assim.
A mulher não está lá para ser a mãe do companheiro, ela está lá para os dois crescerem juntos, compartilharem uma vida juntos. Se a mulher não gosta de cozinhar e o homem gosta que um homem vá para a cozinha e cozinhe, não é? Então, assim, existe essa relação de domínio, de apego, de posse até hoje, dentro de relacionamentos entre pais e filhos. O filho tem que ser aquilo que o pai gostaria que fosse, para que as pessoas sentissem, para que ele sentisse orgulho do filho, para que o filho fosse uma extensão do pai. E não dá espaço para o filho ter a sua própria identidade. Ah, não, o pai é médico, o filho também tem que ser médico, mas o filho quer ser músico. Não, mas músico não dá dinheiro, tem que ser médico para ganhar dinheiro. A intenção é boa, mas tira do outro o direito de ser quem ele é. Então, a gente não vê os outros como extensão de nós, mas companheiros de jornada que têm o direito de fazer sua própria caminhada enquanto tiverem interesses em comum, caminham juntos. Enquanto tiverem afinidades, caminham juntos. Quando não, cada um segue seu caminho. É difícil pensar nisso. A morte, ela já faz todo mundo tratar a questão do apego. A morte vem para todos, porque um dia a gente tem que se separar das pessoas. Ninguém escapou vivo da vida. Para a gente aprender a não ser tão apegado às pessoas, para a gente aprender a compartilhar nossos recursos com as pessoas e juntos a gente construir uma coisa boa, melhor para todos nós. Não a gente usar as pessoas para atender os nossos objetivos. O interesse pessoal é sinal de evolução. A pessoa que só pensa no seu próprio interesse pessoal, quanto mais ela pensa só no próprio interesse pessoal, menos evoluída ela é. E a gente está, nesse momento, aprendendo a pensar menos em nós e mais nos outros. Foi o que Jesus veio me ensinar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não façam com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com si mesmo. E cada um, quem mais tem, que mais compartilha, quem mais é dado, mais será cobrado. Não é aquele que mais tem, mais merece ser servido. Aqueles que menos têm são os que mais precisam de ajuda e de recurso. Compreende que nem todos, no momento, podem seguir-lhe os passos, o que não o aflige, nem o desestimula, porquanto reconhece a existência de níveis variados de consciências, continuando nos propósitos estabelecidos. E não quer obrigar as pessoas a serem como ele, a dar conta de fazer as coisas. Respeita o tempo de cada um. Vê, assim, o que a pessoa está fazendo, mas se a pessoa quer continuar aquele caminho, respeita. Dá à pessoa o direito de ser quem gostaria de ser, naquilo que ela dá conta de fazer. E está lá com a mão estendida, caso a pessoa precise de ajuda. Não fica com raiva, não se sente diminuído porque o outro não lhe compreende e não quer ser igual à pessoa. Compreende que cada um é único, cada um tem a sua trajetória. Vitimados por circunstâncias decorrentes dos atos infelizes do pretérito espiritual, do passado espiritual, enfrenta a situação com coragem, diluindo os efeitos com métodos ao alcance, evitando novos comprometimentos que o afligirão no porvir. Isso é importantíssimo. Todo mundo aqui passa por desafio na vida. A gente veio para reparar aquilo que a gente já dá conta. Nós já erramos demais no passado. Isso aqui, há 200 anos atrás, a gente convivia com a escravidão. Nós éramos bárbaros, a gente tratava muito mal uns aos outros. A gente tem um passado endividado, a gente está na Terra. Se a gente fosse um ser extremamente iluminado, a gente não estaria encarnado na Terra. A gente não estaria num planeta de provas e expiações. A gente ainda é muito simples e ignorante. Já damos conta de fazer muita coisa, mas a gente ainda é simples e ignorante. Nós somos crianças espirituais. E se às vezes vem o desafio para a gente poder reparar essas dívidas do passado. Então a gente não fica com raiva de Deus, não se desespera, nem aumenta a nossa dívida. O problema não é a gente passar pelos desafios. Quando a gente ora, quando a gente procura ser melhor, a gente não passa por cima dos outros, a gente não prejudica as pessoas. A gente procura se equilibrar, apesar de estar tudo um caos ao nosso redor. A prova passa, quitamos a nossa dívida, seguimos em frente com a consciência tranquila. O problema é quando a gente começa a errar e começa a ficar com raiva de Deus, começa a procurar culpados pelo que nos acontece, começa a querer vingança, começa a prejudicar as outras pessoas. Ao invés de pagar aquela dívida, a gente cria novas dívidas, a gente se compromete ainda mais. O problema não são as coisas ruins que nos acontecem, é o que a gente faz com as coisas ruins que nos acontecem. É isso que vai determinar o que nós seremos pelo resto da vida. Então, quando a gente tem fé em Deus, confiança em Deus, que Ele sabe o que faz, a gente tem resignação, a gente tem humildade e a gente procura adquirir esses valores, a gente ora, a gente procura ser orientado pelos bons espíritos, a gente procura fazer caridade, que atenua bastante a nossa dívida.
a gente passa pela prova mais rápido. Mesmo que não passe, a gente não vai criar novas dívidas. O problema é a gente se revoltar contra Deus. Tá? Igual criança birrenta, que começa a sapatear e não aceitar o não do pai e da mãe. E aí, ao invés da gente, a gente querer que só as nossas vontades sejam feitas, eu sei o que é melhor para mim, querer brincar de Deus, a gente vai criando situações piores, que depois vai ser necessário uma dor muito maior para poder resgatar aquela dívida. Então, na hora que vier a situação que a gente procure ser melhor, muito melhor do que nós já somos, confiança em Deus, e deixar Deus agir na nossa vida, Deus fazer a obra dele na nossa vida. Quem dera a vida fosse só momentos bons, né? Um dia vai ser, mas por enquanto a gente ainda tem muita dívida para resgatar. Perseguido pela insensatez que campanha a soldo da comodidade em toda parte, sorri e continua. Não se detenda a explicar a conduta nem a debater a respeito da decisão de integrar-se no conceito da verdade, vivendo-a desde já sem alarde nem imposição de qualquer natureza. Então, perseguido pela insensatez dos outros, que quer falar o que a pessoa tem que fazer, o jeito que é certo, o jeito que é errado. Não, errado é rezar desse jeito errado, você tem que rezar assim. É assim, e se você fizer de qualquer outro jeito errado. Não, você tem que agir desse jeito, você tem que ir em tal igreja. As pessoas estão muito insensatas, está faltando lucidez nas pessoas. Então, olhando a insensatez dos outros, não ficar com raiva, não ficar indignado, também não perder tempo batendo boca, tentando convencer o outro de que eu estou certo e o outro está errado. Siga em frente, vivendo a vida do seu jeito, tirando o poder das pessoas, ligar o botãozinho do aham, e continuar vivendo do mesmo jeito, procurando pessoas que tenham sintonia, e sem ficar se explicando, sem ficar se justificando para o outro, sem tentar convencer o outro de que eu estou certa, que não é uma competição para ver quem tá certo e quem está errado. Todos nós temos a nossa verdade, todos nós temos o nosso caminho, e vivendo, integrando-se ao conceito da verdade, vivendo-a desde já, sem alarde, nem imposição de qualquer natureza, sem impor aos outros a nossa verdade, simplesmente vivendo e sendo feliz, e deixando os outros ser felizes também. Honestamente, é fiel a si mesmo e a Deus, que o atrai com a irresistível energia do amor, passando a nutrir-se desse pão de vida, sem a preocupação de justificar-se ou de arrebanhar adeptos para o seu desiderato. Seu compromisso é com Deus, não tem que ficar justificando para os outros, não precisa do reconhecimento dos outros. Às vezes, o seu caminho é defender uma verdade que as pessoas não concordam. Se a voz da maioria fosse prova da verdade, Jesus não teria sido assassinado na cruz. A maioria escolheu Barrabás e preferiu matar Jesus. Então a gente perde muito tempo tentando justificar para as pessoas, ser aceito pelo grupo. A gente tem uma necessidade muito grande de ser aceito, de se sentir querido. Tem hora que a nossa verdade as pessoas não vão compreender, então que a gente não perca tempo querendo que as pessoas nos compreendam, mas que a gente dê satisfação para Deus, que sabe o que passa no nosso coração. E ser fiel a si mesmo, ao invés de trair a si mesmo para fazer o que o grupo gostaria que fizesse. Às vezes o grupo vai cobrar da gente posturas que a gente não está a fim de fazer, que não tem nada a ver conosco, é a cultura. A gente é fruto do meio, mas a gente não tem que ser igual às outras pessoas. Cada um tem a sua história, cada um sabe o que é melhor para si. Então, se a gente deixar que as pessoas falem como nós temos que agir, como nós temos que viver, que a receita da felicidade é dinheiro, fama, sucesso, desejo, reconhecimento, é o que os outros pensam a nosso respeito, a gente vai se perder no caminho. A gente tem que descobrir a felicidade que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Às vezes a felicidade está em servir, às vezes a felicidade está nas coisas simples da vida. É claro que quando a pessoa está batalhando pela sua sobrevivência, diminui muito a sua qualidade de vida, não vamos ser hipócritas, precisamos das coisas materiais. A juventude, a gente tem saúde, se a gente não cuida do corpo na juventude, depois vem a idade avançada e o nosso corpo sente, então a gente precisa dessas coisas também. Mas a gente está bem conosco, mas que a gente seja fiel a nós ao invés de querer agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo, sempre vai ter um maluco querendo que a gente viva a nossa vida do jeito que ele acha que é melhor, e a gente sempre vai decepcionar alguém, porque a gente não consegue corresponder à expectativa das pessoas. As pessoas colocam expectativas surreais em cima dos outros, cobram dos outros o que eles não dão conta de fazer.
A gente só não pode decepcionar Deus. Deus sabe exatamente aquilo que a gente dá conta de fazer. Então, que a gente seja fiel a Deus, não fiel às pessoas. Tem que ser leal às pessoas, não pode ser falso. Mas não é para as pessoas que a gente tem que dar satisfação. A gente tem que sentir um retorno interno, uma satisfação interna, um propósito daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a sós está sempre com Deus ou Deus está com ele, não se importando com o abandono que se veja entregue por familiares, amigos ou correligionários. Então a pessoa às vezes pode estar sozinha fisicamente, mas internamente ela está experimentando um sentimento de solitude, que é ela com Deus. Não existe solidão, ela tá em paz com ela mesma. Tem pessoas que só conseguem ficar bem quando estão perto de outras pessoas, quando precisam da validação externa o tempo inteiro, quando estão sozinhas, 3 televisões ligadas, som, rádio, quando estão com as outras pessoas, falam sem parar, não escutam os outros, precisa dos outros o tempo inteiro, para sentir que tem consciência que existe. E a solidão é diferente da solitude. A pessoa, quando ela evolui, ela começa a ter essa sensação que Deus está com ela o tempo inteiro, e ela não se sente mais sozinha. Mas tem gente que se sente sozinha no meio de uma multidão. Tem gente que se sente completo, sozinho, isolado, porque internamente está pleno, está completo, está inteiro. Não se aflige hoje ante a impossibilidade de se conseguir a realização dos seus objetivos. Sabe que o importante é iniciar a busca, prosseguindo sem pressa nem detenção. Não fica desesperado querendo atingir o objetivo. Sabe que o processo é mais importante do que o resultado. O processo nos transforma. E a gente tem que ser flexível, mas à medida que a gente vai se transformando, a gente vai se elevando intelectualmente, moralmente, a gente vai tirando cascas de ego, de personalidade, e vai se aproximando de Deus. E aí a pessoa não fica desesperada, né? Nossa, eu tenho que, eu só vou ser feliz quando eu comprar aquele carro novo, eu só vou ser feliz quando eu comprar aquela casa nova, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer. Não, ela não fica desesperada com o resultado. Ela fala, nossa, eu seria muito mais feliz se eu conseguisse emagrecer um pouco. Então, o que eu preciso fazer para emagrecer um pouco? E aí ela começa a se transformar, ela começa a ter disciplina, força de vontade, ela começa a cuidar da saúde, mas ela também dá outras possibilidades para o universo, trazer outras condições de felicidade do que só emagrecer. Então, ela coloca um foco, mas ela não fecha as portas para o universo, que às vezes a felicidade vem de uma outra forma. Nele fulgura a luz da paz que o tranquiliza, facultando-lhe o entendimento de todos os acontecimentos. Então, o entendimento traz paz de espírito. Quando a gente não entende, quando a gente não compreende, a gente se revolta e fica aquela sensação de ansiedade, de angústia ou desequilíbrio, propriamente dito. Então, vem o entendimento, vem a compreensão, vem a consciência, é como um clarão que nos desperta e fala, então tá. E aí não vem a revolta, vem a aceitação. Se a morte ameaça, prepara-se para recebê-la jovialmente, porque entende que ela será sua ponte para alcançar o outro lado, onde espera ser feliz. Jesus já falava, meu reino não é desse mundo, a verdadeira vida é a vida eterna. Então, a gente tem medo de morrer, mas os espíritos falam, se a gente soubesse como é que é o mundo espiritual, a gente tem muito mais medo de nascer do que de morrer. É porque a morte é um desconhecido, mas quando a gente começa a estudar as realidades do mundo espiritual, a gente sabe que dependendo da vida que a gente tem aqui, a gente vai encontrar uma vida melhor do lado de lá. O importante é ser o melhor aqui. Então, a pessoa, à medida que ela vai estudando essas realidades espirituais, ela não mais tem medo da morte, mas ela se prepara. Ela vive uma vida inteira para quando chegar do lado de lá, ela ir para um lugar bom, ela experimentar a verdadeira felicidade, a paz de espírito. Aqui na Terra é estágio na matéria, com o esquecimento, é onde a gente vai estar passando todos os desafios, todas as dívidas que a gente adquiriu nas vidas passadas, na erraticidade, encarnada ou desencarnada. A gente vai ter que reparar essa dívida aqui. No mundo espiritual a gente adquire conhecimento, a gente eleva, mas a prova dos 9 é aqui na Terra. Por isso que aqui é um local de provas. E aqui a gente vive a melhor forma possível aqui na Terra, seja o melhor para as pessoas, espalhe amor, compreensão, tolerância, bondade, educação, para que quando a gente morrer a gente não fique com medo, achando que tudo vai acabar e que a partir do momento que eu morrer
o mundo vai deixar de existir porque a minha consciência vai se extinguir. Não, nosso espírito é imortal e a consciência ela vai continuar conosco em um outro plano vibratório, de uma outra forma, mas a nossa consciência continua conosco pela imortalidade afora, não acaba com a morte. A morte é só uma passagem. Vagarosamente, com decisão, rompe o véu que o separa da verdade, conforme acentuava São João da Cruz. Vai rompendo o véu da verdade, a gente vai deixando as nossas ilusões para trás. E ocorrendo a morte, desperta em madrugada formosa, para a qual se preparou durante a existência passada. A gente prepara a vida inteira para poder, a gente vai desencarnando todos os dias, a gente vai tirando a influência da carne diariamente. A gente vai sublimando todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, um dia após o outro. Todos os dias a gente tem a oportunidade, a gente vai lá e melhora um pouquinho, a gente cresce um pouquinho. Então a morte é só o resultado de uma experiência que a gente se preparou a vida inteira. Se a gente viver uma vida bem vivida, se a gente viver uma vida desregrada, procurando ter prazer imediato, passando por cima das pessoas, querendo só ser satisfeito e seus desejos forem, só fazer os seus desejos, os seus caprichos, e ficamos revoltados diante das experiências, nós não nos preparamos para a morte. E a vida que a gente vai ter do lado de lá, o sofrimento vai ser intensamente maior do que o sofrimento que a gente teve aqui. Mas que a gente viva a nossa vida com muito amor à vida, pensando sempre assim, quando eu morrer, o que eu quero deixar aqui de patrimônio para as pessoas, boas lembranças, bons valores, bons exemplos, porque o resto, e levar conosco só o conhecimento intelectual e o conhecimento moral que a gente adquiriu, porque o resto tudo vai ficar. As pessoas vão ficar, o patrimônio vai ficar, as roupas vão ficar, tudo que é material vai ficar, o nosso corpo vai ficar. Quem vai seguir conosco é só a nossa consciência. Então que a gente prepare a vida inteira, viva uma vida inteira para preparar a nossa consciência para a chegada do outro lado da vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida, afirmou Jesus. A fim de ser alcançada Deus em plenitude, Jesus é o caminho único, embora se multipliquem os missionários do amor, da compaixão e da sabedoria em todas as doutrinas espiritualistas. Em todas, tá? Não existe uma doutrina mais especial do que a outra. Que vieram em seu nome, a fim de preparar as criaturas para o grande encontro com o seu coração, consigo mesmo, com a sua essência. A gente está muito preso na forma, na aparência. A gente tem que encontrar a nossa essência. Qual é o meu propósito no mundo? Qual que é o meu propósito no universo? Onde eu vim aqui para fazer diferença, para levar luz, bondade, o que eu sou boa, quais são as minhas qualidades, como é que eu posso colocar isso a serviço do próximo. Toma-o como modelo e guia, seguindo alegremente, e a verdade te embriagará de luz e de paz, concedendo-te a vida em abundância. Então toma Jesus como exemplo. É muito difícil, mas na hora que a gente está perdido, a gente precisa ter referência, a gente imita uns aos outros. Às vezes vem uma pessoa desequilibrada, a gente está lá imitando ela, não, mas colocar Jesus como nosso exemplo. Na hora que a gente não sabe o que fazer, amar uns aos outros, não fazer com os outros aquilo que não gostaria que fizessem conosco. Amar Deus acima de todas as coisas. Procurar segui-lo. Não tem erro. É o caminho mais difícil, mas é o caminho que não tem erro. Ele já veio cá e já ensinou o caminho. A gente vai imitar uns aos outros, então que a gente procure imitar Jesus. Pelo menos tente. E se não for possível, porque ele está num ideal ainda muito inatingível, que a gente se inspire nos missionários que vieram em nome dele. Madre Teresa, Chico Xavier, São Francisco de Assis, Gandhi, Mandela. Não é só nas religiões que vieram missionários de Jesus. Martin Luther King, existem missionários. John Lennon, existem missionários em todas as áreas. Que a gente se inspire nos bons exemplos, para que a gente não imite os maus exemplos, que tem muita gente perdida aqui. Então é isso, terminei de ler esse capítulo Despertamento para a Verdade, do livro Iluminação Interior, do Divaldo. Então deixem seus comentários, curtam, comentem, compartilhem, vamos aprender junto, vamos nos dedicar a estudar alguma coisa, aprofundar. O conhecimento hoje está muito superficial e os livros é a maior fonte de conhecimento que a gente pode ter. E a gente precisa aprender, sempre tem muito que aprender. Eu falo de realidade no mundo espiritual, tem muita coisa para ser aprendida.
Nosso conhecimento ainda é muito limitado. Então é isso. Beijo, amo vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.